Muito bem, e o antagonista ironizou que Bolsonaro escolheu o candidato certo para a vaga de Rodrigo Maia na presidência da Câmara. O Estadão detalhou que, assim como os filhos do presidente Arthur Lira, que é apoiado pelo presidente na disputa, tinha um esquema milionário de rachadinha na Assembleia Legislativa de Alagoas. Segundo a reportagem, as investigações apontam que Arthur Lira movimentou 9,5 milhões de reais em sua conta. O Ministério Público afirma que ele liderava o esquema. A Assembleia Legislativa de Alagoas teve uma das movimentações mais robustas entre os casos de rachadinha conhecidos até agora. Ao todo, o esquema tirou 254 milhões de reais dos cofres públicos entre 2001 e 2007. As informações estão em uma ação penal que Lira ainda responde na Justiça Estadual. Ele já foi condenado pelo caso na esfera civil. A Polícia Federal afirma que Lira usou como operadores o diretor financeiro da Assembleia na época, Eduardo Rocha, o motorista Jorge Melo Loureiro e o assessor Eudásio Gomes, que admitiu ter ajudado a desviar o dinheiro público. O Estadão mostra que em 2018, a PGR, Procuradoria-Geral da República, pediu a prisão de Arthur Lira. O líder do Centrão foi acusado de peculato e lavagem de dinheiro. A denúncia descreve, aspas, no cumprimento dos mandados de busca e apreensão na residência de Arthur Lira, foi apreendida uma planilha denominada Cheques em Aberto a Vencer, contendo relação numérica de 566 cheques, cada um no valor de R$ 2.360, com valor total de R$ 1.336.133. Fecho aspas. Nós fazemos questão de lembrar que Arthur Lira é réu por corrupção passiva na Lava Jato e por improbidade administrativa. E vale relembrar também um vídeo que ilustra a amizade entre o Arthur Lira e Bolsonaro. E eu só faço um acréscimo. Ele só não foi acusado pela PGR de organização criminosa, porque esse crime, de acordo com a lei, já estava prescrito. Por isso que a acusação é de peculato e lavagem de dinheiro. Senão seriam os 3 crimes, como foi denunciado o Flávio Bolsonaro. Solta a sonora, produção. Valendo aí, presidente. Tá valendo? Vamos gravar o vídeo? Olá, Ângela. Olá, Álvaro. Jair Bolsonaro. Estou com o lado aqui do maridão, do pai. Um grande abraço a vocês dois. Tamo junto aí, valeu. São grandes fãs, toda hora me pediam isso. Valeu, tá aqui, valeu. Pois é, tamo junto. Jair Bolsonaro falando ali, sorridente, junto com Arthur Lira. Tamo junto contra a pauta anticorrupção, contra as condenações por peculato, por lavagem de dinheiro. Assim, realmente, tamo junto. Cláudio Dantas. Sempre estiveram. O Bolsonaro foi do PP, agora progressistas, né? Tinha que ser regressistas, porque a única coisa que eles promovem é o retrocesso do país. O Bolsonaro, o Arthur Lira, Ciro Nogueira, essa turma se conhece há muito tempo. Tá? O Bolsonaro passou mais de 10 anos dentro do PP, parceiro de bancada, colega, né? Esse know-how da rachadinha devia circular ali. Pois deve ser ali aquele... A tecnologia da rachadinha devia circular ali dentro da bancada, pelo que a gente está vendo. Aliás, é sempre bom lembrar, a rachadinha é peculato, é crime, né? O rachadinha diminui o tamanho do crime. É crime mesmo, é crime de apropriação de dinheiro público. Né? Então, como você mencionou aí, 1 milhão só dele aí, que já foi identificado, recebendo aí dos assessores, mas isso ali num período bastante curto, né? Imagina quando você trouxer isso para o ambiente federal, né? A história dele. A gente noticiou, agora eu acabei de me lembrar aqui, acho que foi a ex-mulher do Ciro Nogueira também responde por rachadinha do Ciro Nogueira. Então eu estou achando que a rachadinha é uma tecnologia do PP. É bom lembrar, aí, sem precisar entrar no mérito da denúncia, a denúncia está aí, precisa avançar, e isso representa um risco para a candidatura do Arthur Lira, porque você não pode, se ele virar réu nessa história aí, você não pode ter um réu presidindo a Câmara, porque você não pode ter réu na linha sucessória, né? Então, isso aí, por si só, já deveria ser um motivo para que ele não fosse candidato e para que os seus colegas falassem, olha, não pode ser candidato. Então, quem tem dívida com a justiça, ele que tem várias investigações em curso aí, Ciro Nogueira também, lá no Senado, tem lá 5 inquéritos correndo. Quem tiver
sendo alvo de investigação, enquanto essa investigação não se encerrar e você não tiver absolvição do sujeito, ele não pode concorrer, não deveria nem estar como parlamentar, né? Mas nesse caso ele não poderia nem concorrer à presidência do Legislativo da Câmara dos Deputados ou qualquer um, como aconteceu com o Renan também no caso do Senado. A gente não pode permitir esse tipo de coisa e os nobres parlamentares deveriam bater nessa tecla, né? Então, não só a questão da inconstitucionalidade aí, da reeleição, mas também impedir que candidatos que estejam sendo investigados não sejam eleitos ou não sejam nem candidatos. Não é possível que você eleja um sujeito que amanhã possa virar réu, né? E que tipo de presidência ele vai exercer? Tem um aspecto que vai além do aspecto policial, né, na candidatura do Arthur Lira, e também até do Rodrigo Maia ou de outros que surjam, que também toca na questão econômica. Por quê? Porque todos eles agora, até o Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro, está negociando com a esquerda, com o PT, com o PSB, para ter o apoio da esquerda, mais de 130 votos, né, para poder se eleger presidente da Câmara. Tá? Esse tipo de apoio, de negociação de apoio, passa pela concessão que você precisa fazer à agenda da esquerda. Isso pressupõe você abrir mão justamente dos projetos que representam a modernização do Estado. É você ter de abrir mão das reformas que precisam ser aprovadas, é você ter de abrir mão da autonomia do Banco Central, é você ter de abrir mão das privatizações. Então, como é que o governo Bolsonaro apoia um candidato que vai correr atrás de apoio da esquerda, sabendo que ele vai precisar abrir mão dessas agendas para poder se manter na presidência? Ou seja, tudo se resume ao poder, a estar no cargo com acesso aos cofres, né? O que se dane a sociedade, que se dane o Estado, que se dane a necessidade de você. Aí depois vão jogar a culpa, né, em quem ficou em casa no lockdown. É sempre assim. O problema da economia é porque o sujeito ficou em casa no lockdown. Então, é assim, é a simplificação. Exatamente. E para além dessas pautas que geram uma divergência, pelo menos retórica, porque o Bolsonaro também nunca foi liberal, entre esquerda e direita, tem a pauta comum que interessa a todos eles, que é a pauta de desmonte do sistema de combate à corrupção. Então, qual vocês acham que vai ser a pauta anticorrupção que vai avançar com Arthur Lira na presidência da Câmara? Quer dizer, é praticamente nula, né? A expectativa, pelo menos, é de uma continuidade. Eu nem quis citar frente... isso. É a continuidade dessa frente ampla da impunidade, que é regida também, em boa parte, não só pelo Jair Bolsonaro no Executivo, mas pelo Rodrigo Maia, o coronel da impunidade, como destacou a Cruzoé, está lá criando um monte de comissões para abrandar a legislação penal. Então, Arthur Lira, que é acusado de rachadinha, assim como o Flávio Bolsonaro, peculato, lavagem de dinheiro, no caso do Flávio, organização criminosa, porque repito, Arthur Lira é só porque o crime já está prescrito, justamente por causa dessa legislação branda no Brasil. Então, ele está ali sendo uma pessoa que vai atender os interesses da família Bolsonaro nesse sentido também. E o resto, pauta de econômica, etc., o bolsonarismo não está nem aí, eles querem ficar no cargo, querem ter poder, a caneta na mão, quer ter dinheiro, quer ter foro privilegiado, é isso que interessa a esse pessoal. As pessoas agora ficam acreditando no discurso, na retórica, hipnotizada por palavras que não correspondem à prática e atitude nenhuma. Então é isso que a gente está vendo. É bom lembrar, né, porque faz tempo que eu não lembro isso aqui no programa, mas é bom lembrar que o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, eles tiveram cargo, né? O Cláudio estava brincando aí a respeito do know-how, da tecnologia, da rachadinha no Centrão, no PP. O Flávio e o Eduardo, eles tiveram cargo em Brasília, no PTB lá do Roberto Jefferson, quando eles eram alunos de faculdade no Rio de Janeiro. Quem vocês acham que negociou esses cargos em Brasília para 2 universitários do Rio de Janeiro? Senão o pai político. Por quem, por meio de quem, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro conheciam os políticos do Centrão, como Roberto Jefferson, como a turma do PTB. E a Câmara dos Deputados, na reportagem da BBC que mostrou isso pela primeira vez, ela deu uma declaração de que aqueles cargos tinham que ser ocupados em Brasília. Quer dizer,
Se o cargo tem de ser ocupado num lugar e ele está... a pessoa que ocupa supostamente aquele cargo está em outro estado, então se permite a que se conclua que se trata de funcionalismo fantasma. Nunca foi explicado. Você tem lá a instituição, a Câmara dos Deputados, dizendo esse cargo deve ser exercido por uma pessoa lotada no Distrito Federal, em Brasília, e a pessoa estava no Rio de Janeiro, comprovadamente, fazendo faculdade, às vezes estágio. Então, é uma prática antiga, mas estava sendo remunerada, estava gerando despesa para os pagadores de impostos, é dinheiro público. E cadê a contrapartida, os serviços prestados? Nunca explicaram, nunca provaram nada, nunca mostraram um documento. Pelo contrário, Eduardo Bolsonaro, quando foi entrevistado pela reportagem, disse que não lembrava. Faz muito tempo, não lembro, vou ter que puxar pela memória. Pra vocês verem a cara de pau, o cinismo. Então fica o caso Queiroz e tal, como se a família Bolsonaro não tivesse nada a ver com isso. Olha, isso é conversa para boi dormir. Fabrício Queiroz é amigo de 35 anos do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Então essa é a turma dele. Arthur Lira, todo esse pessoal. Tá aí, escancarado. E aí o pessoal fica, não, é direita, aí tem que passar pano para isso aí. E aí quem não passa pano, vocês viraram de esquerda. Que coisa imbecil. Quer dizer, é ser de esquerda você repudiar o desvio de dinheiro público? É ser de esquerda você repudiar políticas públicas terríveis que acabam gerando mais mortes de brasileiros? Isso é uma papagaiada de gente boçal que investe em mentes binárias. É assim, só trata como amigo ou inimigo. Né? Se você tem alguma revelação que seja incômoda ao grupo político que está beneficiando essas pessoas, da claque, esses ativistas, tudo gente aí ganhando um monte de coisa, né, durante o bolsonarismo, então, se você tá a favor, beleza. Se você está mostrando alguma notícia incômoda, então você é traidor, é vendida, é isso, é aquilo. Isso é papo de... É tipo criancinha chamando de feio, bobo e chato as pessoas que estão incomodando ela por, nesse caso, razões verdadeiras.